Muito bem, pessoal. Então, vamos agora ver então esse crime também muito famoso, que houve alteração de lei, é interessante, que é o crime de racha. O crime de racha está lá no artigo 308. Lembra que eu falei? Nós vimos o 307, violar a suspensão. Vimos o 309, eu pulei o 308 para falar que é o violar a cassação ou sem a devida habilitação, que se aplica sem habilitação ou categoria diferente. E agora a gente vai para o crime do artigo 308, que é o racha. Ok? Esse é um crime que sofreu já algumas alterações, é um crime que mexe muito com o clamor público, porque nós já tivemos alguns acidentes graves envolvendo muitas vezes pessoas inocentes, pessoas às vezes até famosas, e fruto de uma imbecilidade de pessoas que disputam racha e acabam gerando uma situação de risco e acidentes graves e tudo mais. Então, o artigo 308, ele vai dizer o seguinte, participar na direção de veículo automotor, vou colocar aqui para vocês. Então, 308. Participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. Então veja que essa redação nova foi da lei de 2017, a pena é de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de obter habilitação. Parágrafo 1º, se da prática do crime previsto no caput resultar lesão corporal grave e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 3 a 6 anos, sem prejuízo de outras penas. Parágrafo 2º, se da prática do crime previsto no caput resultar morte e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 5 a 10 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo. Ok? Então, vamos analisar então esse crime. Vamos analisar então a situação desse crime. Então, por incrível que pareça, o crime de racha tem que gerar perigo de dano. Eu queria ver as pessoas apostando racha dentro do limite de velocidade, tá? Ou essas manobras, né, que ele fala, então, disputar corrida, disputa, competição automobilística, exibição, demonstração de perícia em manobra, sem gerar perigo de dano. Então não seria, né? Muito difícil você fazer isso aí sem gerar uma situação de risco, tá? Então o crime, ele é um crime doloso, né? Não é a pessoa que está agindo com... Ela está agindo muito mais do que imprudência, muito mais do que culpa. Ela tem vontade, ela sabe que ela está fazendo aquilo, ela sabe que está apostando corrida, ela está consciente daquela situação, tá certo? O crime é um crime que não é de menor potencial ofensivo, é um crime de pena de 6 meses a 3 anos, e ele tem que ser em via pública. Vamos lembrar isso, é em via pública, porque se for dentro de uma fazenda, não é considerado o crime do 308, o racha. Tá certo? Tranquilo? Muito bem. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Então, não é crime de menor potencial ofensivo. A pena é de 6 meses a 3 anos. Qual o valor dessa multa?
porque a penalidade dele é de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão. O valor da multa é critério judicial. Quem vai aplicar essa pena é o juiz. Prazo de suspensão, critério judicial, 2 meses a 5 anos. Quem aplica? O juiz. Tranquilo? Muito bem. Aí vem, pessoal, aí vem a diferença. A diferença agora é o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Isso é muito, muito interessante. Aqui que mora o perigo. O que diz o parágrafo 1º? Se da prática do crime previsto resultar uma lesão corporal de natureza grave. Então eu estou falando o seguinte, o cara está fazendo racha, ou ele atropela, ele se envolve no acidente, ele causa um acidente e alguém fica com lesão grave. Com lesão grave. E as circunstâncias demonstram que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo. Ou seja, a lesão foi culposa. Porque se assumir o risco, chamado dolo eventual, a pessoa vai responder, nesse caso responderia pela lesão corporal dolosa grave. Não, aqui o crime é de lesão corporal culposa. Ok? Só que como teve uma consequência de lesão culposa grave, ele não quis o resultado, então ela é culposa. A pena, que era de 6 meses, a 3 anos, ela passa a ser agora de 3 meses a 6 anos. 3 meses a 6 anos. Tá? Então, vejam que há um pulo, né? Um pulo. A pena lá da lesão corporal culposa, ela é bem mais branda. Né? Ela é bem mais branda. A pena é de 6 meses a 2 anos de detenção. 6 meses a 2 anos de detenção pela lesão corporal culposa. Só que aqui, como essa lesão corporal culposa foi grave, o resultado foi grave, e ele vinha fazendo racha, então a pena aqui ela pula para de 3 a 6 anos. Ok? Reclusão de 3 a 6 anos. Agora, se do racha resulta morte, e novamente ele traz a questão que se resultar morte e as circunstâncias demonstraram que a gente não quis o resultado e nem assumiu o risco, ou seja, foi culposa, foi um homicídio culposo. A pena do homicídio culposo lá do 302 é de 2 a 4 anos, não é isso? 2 a 4 anos. Detenção de 2 a 4 anos. Aqui, se do racha resultar morte, ainda que culposa, senão ele vai, se fosse dolosa, ele ia responder por homicídio doloso. Veja bem, eu pego meu carro, estou fazendo racha, olha um cara lá, pô, eu não gosto daquele cara, vou aproveitar, já vou matar o cara, jogo o carro em cima, atropelo e mato. Porque quis, porque tive vontade, ou porque assumi o risco, é doloso. Aí eu vou responder pelo homicídio doloso, já de cara de 6 a 20 anos. Tá? Então o que ele fala aqui no parágrafo 2º? Se ocorreu uma morte e essa morte ele não tinha intenção, não assumiu o risco, ou seja, homicídio doloso ou culposo, a pena passa a ser de reclusão de 5 a 10 anos. A pena passa a ser de 5 a 10 anos. Tá? Então pegou pesado como deveria ser mesmo. Tá ok? Porque essas penas ali, detenção de 2 a 4 anos, ninguém vai para a cadeia por isso. Tá ok? Tranquilo? As infrações administrativas, que nós vamos ver então, estão lá no artigo 173, isso é importante a gente ler, tá? As infrações aqui, nós temos infrações do artigo 173, 174, 175, e temos que ler também o artigo 67, que são os requisitos para eventos esportivos. Os requisitos para eventos esportivos. Vamos dar uma lida aqui. Vamos ver aqui. Então, lá no artigo
Vou botar aqui para vocês verem aqui o que eu estou procurando. Aqui, ó. 173, 174 e 175. Né? Então vejam só, o artigo 173, ele coloca aqui, ó, antes era disputar a corrida por espírito de emulação, agora é só disputar corrida, tá? Disputar corrida. Infração gravíssima, penalidade, multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir. A apreensão do veículo, a gente vai ver um pouquinho mais à frente que não existe mais essa penalidade no código, tá? Mas é multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir. Pela infração de trânsito de disputar corrida. Então, houve uma situação de disputa de corrida, houve um perigo para a incolumidade pública, então eu vou autuá-lo pelo 173 mais o 308. Mesmo que não tenha ocorrido nenhum acidente, tá? Mas gerou uma situação de perigo. Se houver uma lesão corporal grave, eu vou fazer 173 mais 308, parágrafo 1º. E se for homicídio, parágrafo 2º. Tá? Tranquilo? Então, muito bem. 173. Parágrafo único. Aplica-se em dobro no caso de reincidência dentro de 12 meses. Tá? 173. Então, veja que a multa é 10 vezes. 10 vezes dá quase R$3.000. Em dobro se ele for reincidente em 12 meses. O artigo 174. O que é essa infração? Promover, tá vendo aqui, ó? Promover na via competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de risco ou deles participar como condutor sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via. Infração gravíssima, penalidade, multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir. Penalidades são aplicáveis aos promotores e aos condutores participantes. Aplica-se em dobro a multa prevista no caso de reincidência em 12 meses. Tranquilo? Então, ali foi disputar corrida, aqui é promover a competição não autorizada, eventos organizados sem autorização. Sem autorização. E o artigo 175, utilizar-se do veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento dos pneus. Cavalo de pau, fazer o zero, toda essa papagaiada. Gravíssima, penalidade, multa 10 vezes mais suspensão, medida administrativa tal, em dobro no caso de reincidência. Tá? Então vejam que essas mesmas infrações de trânsito, elas podem então ser cumuladas com o crime do 308, que é o quê? Participar na direção do veículo motor em via pública de corrida, disputa, competição ou de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizado. Tá? Então a gente vai poder cumular esses aqui com o 308, com o crime. 10? E pessoal, e muitas vezes a infração de trânsito vai ter uma pena e uma consequência muito pior para o motorista, para o infrator, do que o próprio crime. Tá? Porque muitos desses crimes dá suspensão condicional do processo, alguns dá termo circunstanciado, esse do 308 não dá, mas dá suspensão condicional do processo. Né? É um incômodo, sim, mas não vai preso só pelo 308. Só se tiver lesão corporal grave ou homicídio, aí sim. Tá? O artigo que também vale a gente aproveitar aqui para a gente ver é o artigo 67, que ele vai trazer os requisitos para eventos esportivos. Então, o artigo 67, ele vai trazer, ele diz o seguinte: as provas ou competições desportivas. Você está olhando aí, né? Deixa eu botar aqui para vocês me verem um pouquinho aqui.
vocês estão vendo aí, né? Vocês estão acompanhando isso no código de vocês. Tá? Então vamos lá. Então, as provas ou competições desportivas, inclusive seus ensaios em vias abertas à circulação, só poderão ser realizados mediante prévia permissão da autoridade de trânsito, com circunscrição sobre a via e dependerão de. Então tem que ter prévia autorização da autoridade e ainda vai ter que ser cumprido, devem ser cumpridos os seguintes requisitos. A autorização expressa da respectiva confederação desportiva e de entidades estaduais a ela filiadas. Caução ou fiança para cobrir possíveis danos materiais à via. Uma corrida de bicicleta, uma corrida de carro, uma corrida de moto, até corrida a pé, também precisa ter essa autorização. Contrato de seguro contra riscos e acidentes em favor de terceiros, prévio recolhimento do valor correspondente aos custos operacionais em que o órgão ou entidade permissionária incorrerá. E o parágrafo único, a autoridade com circunscrição sobre a via arbitrará os valores mínimos da caução ou fiança e do seguro e do contrato de seguro. Tranquilo? Então, o artigo 67, um artigo também interessante para nós. 10. Então, aqui, vem para cá e vem para cá. Tá ok? Então, o racha. O 309 nós já falamos. E agora vamos falar então do crime do artigo 310. Crime do artigo 310. Qual que é a ideia do crime do artigo 310? Veja bem, eu permito, confio, entrego meu carro para que o meu filho de 15 anos vá passear, ou vá no mercado, ou vá fazer qualquer coisa, ou melhor, que ele dirija o meu carro. Tá ok? Que ele dirija o meu carro. Se isso acontecer, houve alguma infração de trânsito? Houve, claro, né, Graziano? Meu filho de 15 anos é flagrado dirigindo o carro. Qual é a infração de trânsito? Artigo 162.1. Tranquilo? Além disso, existe uma infração para o proprietário que permite que essa criança, ou melhor, que esse adolescente, 15 anos ele já é um adolescente, que ele dirija o veículo. Tá? Então, o artigo 162.3, vamos ver se ele tem ele aqui. Então, o artigo vai ser para aquele que entrega, tem o 63 e o 64. O 64 vai ser o permitir, né? Que uma pessoa não habilitada dirija o veículo. Então, depois a gente vai dar uma lida nele, esse proprietário, esse pai, esse responsável, o possuidor do veículo, a partir do momento em que ele permite que alguém não habilitado, sem condições de dirigir, dirija o veículo, ele também vai ser penalizado pelo artigo 163 ou 164. Tá? 163 ou 164. Tem ainda o 66, né? Depois a gente vai ler ele ali, o 66. Então são as infrações de trânsito. E pode caracterizar ainda o artigo 310. Então veja bem, se eu pegar um menino de 15, nós vamos primeiro falar assim, uma pessoa de 22 anos de idade, não habilitada.
Ah, o proprietário estava junto e permitiu, você nunca dirigiu, você dirige só de vez em quando. Está lá dirigindo o carro de 22 anos de idade, normalmente, e o proprietário do lado, pai, tio, avô, o que for. Polícia para, opa, o que eu vou fazer? Ele não é habilitado, então artigo 162.1 para ele. Mais infração de trânsito, artigo 163, para aquele que entregou. Agora, olha só, esse não habilitado aqui, ele não praticou, ele não vinha gerando perigo de dano, Então, ele não praticou o crime do 309, não tem crime do 309. Mas o proprietário entregou a pessoa não habilitada. Então, ele praticou o crime do 310. Ok? Se ele estivesse gerando perigo de dano, era 309 para ele e 310 para o proprietário que permitiu. Se for um menino de 15 anos, ainda que esteja dirigindo, gerando perigo de dano, vamos fazer a infração 15 anos de idade, artigo 162, por não ser habilitado. Ele vinha gerando perigo de dano. Crime para esse adolescente que vinha gerando perigo de dano? Não. Por quê? Porque adolescente comete ato infracional, não comete crime. E o pai que estava junto vai responder pelo 163, mais crime do 310. Aqui é mais ato infracional, se ele tinha 15 anos. Se ele era menor. Se ele era um adolescente. Ok? Então, esse é o crime do artigo 310. A pena do 310 é de... Então, vamos ler primeiro aqui. Permitir. E ele coloca 3 verbos aqui para não dar discussão com o advogado, né? O crime do 310 é permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, com habilitação cassada, com o direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem, por seu estado de saúde física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Pena de 6 meses a 1 ano ou multa. Então, é o juiz que vai definir se vai dar a detenção ou se vai dar a multa. Então, aqui a gente vê que não precisa ter perigo de dano. Né? O fato do dono do carro, do possuidor, do proprietário, do responsável pelo carro, permitir entregar ou confiar a uma pessoa nessas condições, já caracteriza o crime dele. Tá certo? A habilitação legal é responsabilidade do proprietário do veículo. Isso aí está lá no artigo 257, parágrafo 2º. Habilitação legal do condutor. Artigo 257, parágrafo 2º. Isso é a responsabilidade do proprietário. Dá uma lida lá depois. As infrações administrativas, a gente vai ler o artigo 63, 64 e 66. E qual que é o problema? Qual que é o problema? Deixa eu até botar aqui para vocês lerem junto comigo. Qual que é o problema? O problema é, o proprietário empresta o carro para um amigo viajar e esse amigo é flagrado no outro dia embriagado. O proprietário praticou o crime de permitir que alguém sem habilitação, cassado, suspenso, ou pelo seu estado físico ou mental não tivesse condições, ou estivesse embriagado? Sim ou não? Não, esse caso não. Veja bem, eu peço o carro de vocês emprestado para ir fazer uma viagem, você me empresta o seu carro, você está aqui em Florianópolis e eu vou lá para Curitiba. Aí eu saio com meus amigos lá em Curitiba à noite, tomo um ferro, caio numa fiscalização. Quem é o dono do carro? Ah, é o João. Onde é que ele mora? Em Florianópolis. Aí levanta os dados dele e pau. Infração por permitir, do artigo 163,
crime do 310 por permitir que uma pessoa embriagada dirija o veículo. Não. Não é esse o caso. Caiu numa prova, acho que foi até do CESP, uma questão foi do CESP, agora me lembrei de certeza, que a questão deixava muito claro. Ela dizia assim, ó, João e Pedro foram numa festa e ao final da festa João estava cansado, João, proprietário do carro, estava cansado e mesmo sabendo que Pedro estava embriagado, permitiu que ele conduzisse o carro para casa. Parado numa fiscalização, ou seja, a questão deixou claro. O dono do carro sabia que o cara estava embriagado e permitiu que ele dirigisse. Tá? Na prática, que não é o caso da gente discutir isso para concurso, mas na prática a gente tem muito esse problema, muita mulher, às vezes por causa de financiamento, sei lá, por qualquer motivo, compra, por exemplo, a moto no seu nome, e o marido usa, e às vezes o marido não é habilitado. Tá? E aí o marido cai numa fiscalização, mas a moto é em nome da mulher que permitiu que ele dirigisse a moto. Aí a mulher vai ser chamada lá, a gente joga o 310 nela, ela diz, olha, está no meu nome, mas a moto é dele. Então isso é um problema. Questão de concurso, normalmente eles não gostam desse tipo de problema, eles não vão. A questão normalmente ela vem muito clara, Então, o proprietário sabia de que, ou deveria saber, né, que isso, então, sabia ou deveria saber que o proprietário, ou melhor, que o condutor estava numa dessas condições. Quais eram? Não habilitado, cassada, suspensa, ou que seu estado de saúde física ou mental, ou que ele estava embriagado. Tá 10? Tranquilo? Então vamos ver aqui agora. Vamos ler aqui o artigo 163, 164 e 166, que são as infrações de trânsito, né? São as infrações de trânsito. Então, ó, 162, ele traz aquelas situações de 1, sem habilitação, inciso 2, com ela cassada ou suspensa, o 3, categoria diferente e tal. Aí o 163, ele vem e diz, entregar a direção de veículo automotor à pessoa nas condições previstas no artigo anterior. Infração as mesmas previstas no artigo anterior, penalidade as mesmas previstas no artigo anterior. Ok? Medida administrativa, a mesma prevista no inciso 3º. Artigo 164, então o 163 é entregar. O 164 é permitir que pessoa, nas condições do 162, permitir que pessoa, nas condições referidas no artigo 162, tome posse do veículo e passe a conduzi-lo na via. Então, o 163 é entregar, o 164 é permitir, o 165 é álcool, já foi, e aí vem o 166, confiar ou entregar a direção de veículo à pessoa que, mesmo habilitada, por seu estado físico ou psíquico, não estiver em condições de dirigi-lo com segurança. Tá certo? Entenderam? Então, esse é o crime do artigo 310. 10? Tranquilo? A gente já viu essa aqui. Muito bem. Passamos na sequência para o crime do artigo 311, um crime que foi muito cobrado numa prova de concurso do CESP.